E o tempo, a bola para você. Então, boa noite, muito obrigado em primeiro lugar pelo vosso convite. É uma honra para nós estarmos aqui convosco e podermos participar nesta vossa iniciativa. Só peço desculpa, não sei se... Luís, estás a ouvir o som? Estás a ouvir? Perfeitamente, está perfeito. Ok. Dizia eu, agradecer uma vez mais o convite, e para nós é importante poder partilhar convosco aquilo que é a realidade das micro, pequenas e médias empresas. Eu penso que, segundo os dados que existem e tendo em conta o tecido empresarial português, é necessário dar nota de que as micro, pequenas e médias empresas, e o tema da nossa conversa era o papel das micro, pequenas e médias empresas no desenvolvimento económico nacional, é fundamental para o tecido empresarial português este setor, que são, preciso falar mais alto, é necessário ter em conta a realidade do tecido empresarial português, que é constituído essencialmente por 99,9% do tecido empresarial português constituído por micro, pequenas e médias empresas. E só para, não vos quero cansar com muitos números, mas dar-vos apenas aqui 3 ou 4 dados que me parecem que são importantes. Isto são dados de março deste ano, logo eles estão bem atualizados. O tecido económico nacional é constituído por, em termos daquilo que são as empresas não financeiras e sociedades, temos no universo nacional 1.301.000 empresas e sociedades. Deste 1.301.000, 1.251, isto em números redondos, são microempresas. 42.000 são pequenas, 6.400 são grandes e apenas são médias, e as grandes empresas são 1.047. O que é que isto significa? Significa-se que uma microempresa é uma empresa que vai até 10 trabalhadores, uma pequena empresa vai até 50, uma média até 250 trabalhadores. Por isso, temos aqui a realidade disto somado, é muito fácil ver que temos cerca de 1.300.000 empresas que são micro, pequenas e médias empresas em Portugal. E que este 1.300.000 empregam 3.300.000 trabalhadores, que significa que são 77% da massa de trabalhadores a nível nacional. E corresponde com 60% do total de negócios, do volume de negócios a nível nacional. Ou seja, quer queiramos, quer não, apesar de ser este grande número, mas tem são 1.300.000, tem 3.300.000 empregados e tem aqui um volume de negócios de 245 milhões de euros, que significam que são 60% do produto interno bruto nacional. Estes números são aquilo que é a realidade nacional e dizer também, peço desculpa, como há pouco referíamos, que há males que vêm por bem e a questão da pandemia serviu muito para dar a conhecer à opinião pública, e a comunicação social aqui teve um papel fundamental, esta realidade. Porque quando se fala de empresas, fala-se muito das empresas, mas é numa situação abstrata, mas é preciso ver que empresário é o contabilista, como é a cabeleireira, como é o dono da oficina, como é o taxista. Pronto. São profissões, os micro, pequenos e médios empresários vão em variados setores da atividade económica não financeira a nível nacional. E foi fruto também, como eu dizia, há males que vêm por bem, mas a questão do Covid acabou por trazer para a comunicação social a importância das micro, pequenas e médias empresas. Porque até aí parece que isto não existia, empresas, e não se falava, não se segmentava aquilo que é este tecido económico. E uma vez mais, por uma situação, outra vez não da pandemia, mas agora por esta questão dos últimos dias da catástrofe das inundações, lá veio novamente para a baila, perdoem-me o termo, mas aquilo que é o comércio local e as dificuldades que estes setores atravessam
em crises pandémicas. E dizemos isto porque, na realidade, as microempresas, essencialmente as microempresas, são o empresário acaba por ser o faz tudo, acaba por ser, ele é empresário, ele é trabalhador, ele é o contabilista, ele pode ser o funcionário da limpeza. Esta é a realidade que nós temos. E estas pequenas empresas, ou seja, da restauração, dos cabeleireiros, dos feirantes, destes mais variados setores, a realidade é que este tecido económico vive essencialmente do dia-a-dia da sua caixa, daquilo que faz. E, se vocês estiveram atentos a estes últimos dias, veem a grande preocupação que todos aqueles empresários que perderam agora os seus bens neste período das inundações, qual era a preocupação? Era tentar limpar rapidamente os espaços e tentar recuperar para que pudessem, face a uma situação que nós temos vivido ao longo destes últimos 3 anos, ou seja, 2 anos de pandemia e este último ano com o agravamento da situação económica, também fruto com base na questão da guerra na Ucrânia, que acabou por, muitos deles estavam à espera agora desta época do Natal para que pudessem tentar aqui sobreviver. E esta é uma realidade que no dia-a-dia nós, Confederação, nós temos 37 anos de atividade, começámos por estar sediados em Lisboa, a Confederação resultou dos movimentos de pequenos e médios microempresários que surgiram a seguir ao 25 de Abril, associações que se foram constituindo, e depois num congresso em junho de 2000, há 37 anos, em junho, foi criada a Confederação. E o objetivo da Confederação é, ao longo destes 37 anos, nós somos a única confederação de pequenos e médios empresários existente em Portugal. E dizemos isto porque nos órgãos sociais da Confederação não só temos pequenos e médios empresários. Ou seja, os próprios estatutos da Confederação não permitem que uma grande empresa seja associada da Confederação. E isto por uma razão muito simples, vamos lá ver. Nós no tecido empresarial português, uma empresa com 250 trabalhadores é uma grande empresa, quer queiramos, quer não, porque já tem uma estrutura que não tem uma outra empresa com 7, 8 ou 40 trabalhadores. São situações, são realidades que nós temos bem diferentes. Mas, como eu estava a dizer, ao longo destes 37 anos temos tido um papel institucional começando pelo poder local, porque o poder local para nós consideramos um parceiro fundamental, porque quer queiramos, quer não, quando temos alguma dificuldade, aonde é que o empresário vai? À junta de freguesia ou à Câmara Municipal? Ou seja, eu costumo dizer isto, ou seja, toda a gente conhece o nome, pode não conhecer pessoalmente o Presidente da Câmara, mas sabe que o fulano tal é Presidente da Câmara. Agora, se perguntarmos qual é o Ministro da Economia, se calhar não sabe o nome nem o Secretário de Estado que tutela a sua área de atividade. Mas isto para dizer que nós temos, do ponto de vista institucional, ao longo destes anos, o trabalho que desenvolvemos junto das autarquias, junto do Governo, junto da Assembleia da República, junto do Presidente da República, é no sentido da defesa dos interesses dos pequenos e médios empresários. E sempre com esta preocupação, porque é um setor muito desprotegido, é um setor que vive essencialmente, no caso concreto das microempresas, do seu dia-a-dia, das receitas que fazem, da caixa, isso, mas que também, face à situação que nós temos, às despesas que as empresas têm de contexto, a água, a luz, os telefones, os seguros, tudo isso, ou seja, os impostos têm um peso significativo aqui na vida económica das nossas empresas, não têm estrutura, falta-lhes estrutura, falta-lhes apoios, e qualquer situação que saia daquilo que é o dia-a-dia do funcionamento, as coisas, é logo uma grande preocupação, e daí que temos reclamado ao longo destes anos, reclamamos medidas, mas também apresentamos propostas para as solucionar. Ou seja, quando nós, por vezes, alguns de vocês se calhar terão visto, agora nos últimos tempos, a Confederação tem reivindicado apoios durante o Covid, reivindica apoios células, mas o reivindicar apoios, diz assim, então, mas estamos aqui todos de mãos estendidas. Não é reivindicar por reivindicar, porque assim, as empresas pagam os seus impostos, tal como os cidadãos pagam os seus impostos. E desses impostos e desses apoios também é necessário que as micros, pequenas e as médias possam ter acesso a esses apoios
de fundos comunitários que nunca estão dimensionados para esta realidade deste tecido económico, porque assim, as empresas têm uma grande dificuldade no aceder a esses fundos, porque não têm estrutura e para apresentarem candidaturas, a burocracia que lhe é solicitada é enorme, que leva a que muitos dos empresários se retraiam e não saibam, por vezes, como é que resolver a situação. Por outro lado, também temos que nós defendemos a salvaguarda das microempresas, mas também como da dinamização da economia nacional. Quanto melhor quanto melhor tiver este tecido económico, melhor também a economia funciona, porque tendo 1.300.000 empresas, tendo 3 milhões de trabalhadores, tendo uma receita de cerca de 60% do produto interno bruto, é uma força importante que temos. Mas, por vezes, e aquilo que nós temos assistido ao longo destes anos, é por parte dos sucessivos governos, não olham para este tecido empresarial com os olhos de ver. Não olham com a necessidade de que é necessário apoios, é necessário, quando eu digo apoios, é necessário medidas que venham ao encontro das necessidades deste tecido empresarial. Ou seja, aquilo que nós assistimos diariamente é uma sobrecarga dos impostos que temos vivido. Quando há estas situações de calamidade, as empresas ficam completamente desprotegidas e, por vezes, aquilo que há, da forma como vêm os apoios, não são apoios, são linhas de crédito. E linhas de crédito não são apoios, são endividamentos. E numa situação, quando uma empresa já está com a corda na garganta, se vai pedir uma linha de crédito, com o agravante que, na maioria dos casos, as próprias entidades bancárias pedem que o empresário seja o avalista desses apoios. Ou seja, é uma situação que não se compreende e que é difícil. Mas, em termos também, ainda, se me permitem, relativamente à Confederação, dar-vos nota de que nós temos como associados federações, temos como o nosso maior associado é a Federação Portuguesa do Táxi, depois temos associações dos cabeleireiros, dos feirantes, das creches particulares, de esteticistas, dos vários setores da atividade, da restauração, há aqui variados setores que temos. Para além destas associações, nós tivemos necessidade, e face aos problemas que nós conhecemos ao longo dos anos, do decréscimo da participação em termos associativos, seja nas associações empresariais, mas também nas coletividades. Todos nós conhecemos que tem havido um decréscimo dessa participação. Sentimos necessidade há alguns anos de que, para além das associações que fazem parte que são associados diretos, ou seja, da Confederação, criámos núcleos locais. Podemos ter um núcleo, ou seja, nós temos aqui, suponhamos, nós os que estamos hoje aqui, não havia nenhuma associação e poderíamos constituir, de acordo com os estatutos da Confederação, um núcleo de Alcochete dos microempresários e não teriam que ir fazer o registro notarial de estatutos e tudo isso, porque os estatutos da Confederação teríamos depois arranjar aqui um que seria o responsável responsável do núcleo, que representará o núcleo perante a Confederação a nível nacional. Dizer que nós temos associados desde Bragança até à Madeira, e temos núcleos variados, e depois também temos os associados diretos, que podem participar na própria vida associativa da Confederação. Temos também, dizer-vos que participamos em vários organismos, participamos na Assembleia da área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana da região de Setúbal, temos protocolos com diversas autarquias a nível nacional, com institutos politécnicos de Setúbal, de Leiria, com entidades bancárias, com com associações também de cultura, creio e desporto, com a própria Confederação das Coletividades, com o Inatel, ou seja, temos aqui um conjunto de outras entidades com quem trabalhamos regularmente e que é, no fim, um benefício também para os próprios associados da Confederação. Como eu vos dizia, nós, em traços gerais, nós começámos em Lisboa, depois, por vicissitudes da vida associativa, acabámos por ter que viemos para o Seixal. No Seixal já tivemos 3 sedes, mas agora temos uma sede que durante 25 anos teremos uma segurança do ponto de vista de espaço, temos um protocolo com o município que nos permite estar, mas estar aqui no Seixal não quer dizer
com os núcleos que temos em Bragança ou no Funchal, todos eles desenvolvem a sua atividade conjuntamente connosco. Nós, ao longo destes anos, como eu vos dizia, temos, nos mais variados momentos, anualmente apresentamos ao Governo as nossas propostas para o Orçamento de Estado. Nós, consoante as temáticas que vão estando em discussão e os assuntos que mais preocupam os empresários, e de acordo também com aquilo que nos vai chegando das preocupações que chegam, fazemos chegar às diversas entidades essas reivindicações, essas propostas, tudo aquilo que é necessário para melhorar o trabalho deste setor. Nós, como eu vos dizia há pouco, foi graças também foi graças, deixar aqui entre aspas, graças à questão do Covid, que acabou por trazer para a ribalta um pouco mais a própria Confederação do ponto de vista daquilo mediático. Isto porque costuma-se dizer que quem não aparece não esquece. Não é fácil, ou seja, não é fácil conseguirmos ter presença regular na comunicação social como estamos a ter agora. Eu, por exemplo, ainda há pouco quando eu cheguei estavam-me a dizer que tinham visto ainda hoje tivemos o tempo de antena da Confederação, mas a par dos tempos de antena, que era uma vez por ano, nós passámos a ser contactados pela televisão, pelas rádios, para que também nos pudéssemos dar as nossas posições. E isto fruto do trabalho de dezenas de nossos associados que vão colaborando connosco neste trabalho e que permite depois que aquilo que vamos fazendo venha a ter projeção nacional. E o trabalho que a Confederação desenvolveu logo quando do Covid, em que fomos a primeira Confederação que apresentou logo um conjunto de propostas ao Governo a 16 de março de 2020, em que reivindicávamos o apoio, por exemplo, que era um fundo de tesouraria para as microempresas que era necessário, a situação essa que depois foi evoluindo, mas apresentámos sempre um conjunto de propostas e fomos marcando presença assídua sobre isto. E a comunicação social começou a atenção para lá que os senhores, isto pesa porque na realidade as dificuldades que estávamos a sentir, as grandes empresas sentiram-nas numa forma, mas as micro e as pequenas foram aquelas que mais afetadas e muitas delas, como eu dizia há pouco, estavam agora a começar a tentar, por exemplo, o setor da restauração, o setor do turismo, são setores que foram prejudicados durante a pandemia e que durante este ano tiveram uma certa evolução, mas que agora estas empresas que tiveram o problema das intempéries foi complicado e que voltam novamente a regredir relativamente a tudo aquilo que tinham. Nós apresentámos nós já tínhamos apresentado no anterior mandato, mas apresentámos logo no início, assim que o Governo tomou posse, uma carta reclamativa para o mandato de 2022-2026, com 26 pontos que vão desde as questões sociais, desde a formação, das questões dos impostos, para que são medidas que o Governo, que apresentámos ao Governo, apresentámos aos partidos na Assembleia da República, como defesa dos interesses também dos micro, pequenos e médios empresários para este mandato. A par disso, temos, ao longo também, depois nos Orçamentos de Estado, apresentar, e como foi o caso deste ano, uma vez mais apresentámos propostas que já estavam na própria Carta Reclamativa, apresentámos 6 propostas para o Orçamento de Estado, com 6 medidas para o Orçamento de Estado de 2023, nenhuma delas foi levada por diante, mas a primeira proposta tinha a ver com o combate à crise e o apoio às micro e pequenas empresas, o segundo o combate à especulação e à espiral inflacionária, a terceira eram as medidas fiscais que se desdobravam num conjunto de medidas de redução da forma também da agilização da carga fiscal, o financiamento e a tesouraria era uma quarta medida, a formação e apoio e gestão aos empresários e a questão da desburocratização. Nenhuma destas propostas acabou por ir por diante. Aquilo que o Governo apresentou em termos de Orçamento de Estado e que tentou dizer que é uma boa melhoria para as empresas não vem ao encontro das necessidades destes setores, tanto mais que aquilo que é tanto propagandearam sobre o desaparecimento do FST, que não é só adiar por 4 anos, e também
a questão da alteração de 25 mil para 50 mil euros da questão do IRC, neste caso, para as micro e pequenas empresas, aquilo pouco ou nada tem de importância e de relevo. Daí que tenhamos e continuemos a insistir junto do Governo e que, uma vez mais, agora, face a esta situação de crise, estejamos outra vez aí na ribalta, em termos da discussão. Nós, logo na passada segunda-feira, fizemos um pedido de reunião urgente com o Secretário de Estado da Economia e com o Secretário de Estado das Finanças, no sentido de poder discutir com eles medidas, sabemos que medidas aqui iriam ser dadas para fazer face a esta intempérie, aos prejuízos que a intempérie teve com as empresas. Ainda não tivemos nenhuma resposta. Estamos preocupados com a situação, tanto mais que o Governo diz que vai tomar medidas e que vai ser ágil, mas aquilo que nós conhecemos ao longo destes anos, a burocracia e o adiar sucessivo, o empurrar com a barriga para a frente em relação aos apoios é difícil. É evidente que não é no dia a seguir que se conseguem dar esses apoios, mas tem que ser ágil, tem que não haver burocratização, como houve durante o Covid, em que o Governo continua. Ainda hoje eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que tinham sido muito eficazes os apoios que tinham dado no período de pandemia, mas é preciso ver depois os relatórios daquilo que a gente vê. Ou seja, nós fomos dos países da Europa que menos contribuiu, menos apoios deram às empresas. Nós, no relatório do Tribunal de Contas, veio confirmar aquilo que a CPPME tinha vindo a dizer, que é, das 25 medidas que o Governo apresentou, e que a maior parte delas eram linhas de crédito, só 9 é que foram concretizadas. Isto diz bem daquilo que é a realidade das dificuldades que as empresas têm. Este ano, dar-vos também aqui um aspecto que me parece que é importante, porque, assim, depois de 2 anos de crise, com esta situação económica que vivemos, com o aumento dos combustíveis e da energia, com o aumento dos bens de consumo, os bens e serviços, a falta de matéria-prima, a falta de mão de obra, são situações com que as empresas têm vindo a deparar e que depois aquilo que se ouve da parte do Governo e da parte, nomeadamente, do Ministério da Economia, é que as situações têm vindo a evoluir, que está tudo, vão dando nota, não é como aqui não é como a placa cor-de-rosa, mas vamos dando aqui uma ideia de que vivemos num mundo cor-de-rosa e estamos aqui numa bolha, tudo muito bem. E não é verdade. Por exemplo, dar-vos apenas a ideia de que, por exemplo, o aumento da energia para as empresas é ainda, eu acho que muitos empresários ainda não sentiram a realidade, ou seja, ainda não puseram os pés na terra relativamente à realidade. E basta a gente ver o que é um restaurante. Ou seja, um restaurante, o que é que vive? Vive essencialmente de eletricidade, tudo aquilo, as arcas frigoríficas, a máquina do café, a luz, isto tem, e os aumentos que isto teve. Nós temos situações relatadas em que houve aumentos na faturação de 3 vezes mais faturas. 3 vezes mais. E quando nós assistimos, como esta semana aconteceu, em que vocês devem ter ouvido, o Sr. Ministro da Economia veio dizer que vinha com um apoio de mais 500 milhões de euros para as questões da eletricidade e do gás, que eram 500 milhões que vinham reforçar os 2 mil milhões que já tinham. Quando se ouve estes milhões todos, não é? Bem, isto é muito milhão, é muito zero, isto vem os apoios, mas é que a questão depois isto é assim, nenhum deste dinheiro vem para estes setores. Ou seja, isto é um apoio dado à indústria, mas à indústria das grandes empresas, porque as micro, pequenas e médias empresas não terão acesso a esses fundos. Fala-se muito da bazuca. Vem a bazuca, vem o PRR. O PRR não tem uma única medida que permita às empresas, a estas pequenas empresas, se candidatarem. Ou seja, poderão, quanto muito, será uma pequena empresa, suponhamos a construção, da serralharia, se houver grandes obras, mas todos nós conhecemos que neste momento o processo de desenvolvimento do próprio projeto não está a evoluir. Mas agora, apoios concretos para as micro e pequenas empresas hoje não existem. Tal como nunca existiram, nunca estiveram consignados relativamente aos quadros comunitários de apoio. O 2020, que está agora, terminará no próximo ano, se tudo correr, se tiverem condições de fechar todos os programas que aí têm, as medidas eram muito difíceis de aceder. E relativamente a 2030 não se sabe o que é, porque ainda nem o próprio IAPMAN, nem o Governo, porque
ainda não fecharam este, quais são as regras que têm. E nós temos sempre defendido que nestas verbas, tendo em conta o peso do tecido económico das micro e pequenas empresas, 50% dessas verbas deviam ser destinadas a este tecido empresarial. Só que fazem ouvidos mocos e não, isto nunca acontece, e as dificuldades que as empresas têm são muito grandes nesse sentido. Eu vou-vos dar um exemplo que temos, que é caricato, mas é aquilo que se passa. Nós temos houve um empresário de Sobral de Montagraça que queria fazer uma pequena remodelação na sua empresa e comprar um equipamento que andaria na ordem dos 25 mil euros. Ele perguntou-nos se havia alguns apoios para isso e dizendo, não, neste momento não há nada onde se possam candidatar e não há volta a dar. Só que, entretanto, saiu uma candidatura daquelas da parte do turismo, em que foi anunciado com própria circunstância uns largos milhões, e nós ligámos, olha, se for tal, olha que há isto e pode avançar com a candidatura, fazer. E o homem, coitado, lá fez a sua candidatura, arranjou uma empresa, porque lá está, tem que arranjar a empresa para lhe fazer a candidatura, para fazer aquilo tudo. Resultado, quando se vai para submeter a candidatura, por obra e graça do Espírito Santo, deixem lá passar este termo, mas as candidaturas abriram à meia-noite e quando chegou às 9 da manhã já estava encerrado os processos de admissão de candidaturas. Ou seja, só quem sabia, porque houve quem soubesse, nós tivemos a oportunidade de discutir isso com a senhora Secretária de Estado do Turismo, ela dizia, mas eu não quero coisa. Pois, é a primeira vez que uma coisa dessas aconteceu, ou seja, é preciso saber se que à meia-noite aquilo ia abrir para a gente apresentar a candidatura. E quem tinha as candidaturas, no caso concreto, a empresa que fez aquela candidatura tinha mais 30 processos para enviar, só conseguiu submeter 9. E aquele desgraçado ficou de fora novamente. Ou seja, isto é para vos dizer as dificuldades que existem depois nos acessos, porque falava-se não sei quantos milhões, aquilo eram 50 milhões ou 50 milhões de euros, mas a verba já se esgotou. Aquilo era tal e qual como apareceu agora, esta semana, um reforço do programa Apoiar ao Turismo, mas esse reforço tem 7 dias, hoje, a partir de hoje só tem 4 dias para poderem fazer a candidatura. E têm que pedir as certidões de não dívidas, têm que ter aquelas coisas todas. Mas só quem vai poder beneficiar foi quem já beneficiou. E quem beneficiou anteriormente só foram grandes empresas. Esta é a realidade que temos depois no dia-a-dia do nosso trabalho. Daí que nós consideremos, e para finalizar, e depois vocês podemos trocar aqui algumas impressões, nós consideramos que impõe-se que o Governo deixe de ter esta propaganda e criar esta ilusão às empresas, porque anteriormente e no decorrer da própria, nestes últimos 3 anos, sucessivamente o Governo, e através dos Ministérios da Economia, do Ministério do Trabalho, do Turismo, fala-se em milhões e milhões e milhões, mas depois aquilo acaba-se por ter cêntimos ou em algumas situações nem se conseguem ter acesso àquilo que é. E é necessário que haja medidas que sejam transparentes e que sejam rigorosas na atribuição desses subsídios e desses apoios. Porque senão as empresas estamos sempre, ou seja, é o David e o Golias nesta situação. Depois, também, quer queiramos, quer não, faz-se muita propaganda para a necessidade dos apoios para o interior, fala-se nos apoios à digitalização, tudo isso nós estamos de acordo. Agora, é preciso criarem-se condições para que as empresas se possam instalar no interior, para que as empresas possam criar condições para que o digital exista, não burocratizando cada vez mais os sistemas como aquele que agora temos em cima da mesa, mais um, que já havia o e-fatura, depois havia mais o Q-Code e agora há o ATCUD. Isto, cada vez que aparece uma coisa destas, são mais sistemas informáticos novos, mais equipamentos, mais formação, mais assistência, ou seja, é tudo a somar e isto, quem soma e não entra dinheiro, as coisas, isso é o que é. Daí que é difícil termos todo este trabalho e daí que consideramos que é fundamental todo o trabalho que nós fazemos ao longo no dia-a-dia. Nós não estamos no Conselho Económico e Social, no plenário do Conselho Económico e Social, porque sucessivamente nos temos candidatado
ao plenário e não há consenso nas candidaturas, e as 4 confederações que já fazem parte do Conselho Permanente têm viabilizado isso, porque querem elas ficar com os 8 lugares que têm no plenário, independentemente de elas fazerem parte do Conselho Permanente, e aí está. Mas isso não leva a que, não é por aí que nós desmorecemos, porque o nosso trabalho, nós consideramos parceiros sociais e continuaremos a desenvolver esse trabalho junto à Assembleia da República, do Presidente da República, muitas das vezes a contragosto das outras confederações. Nós não andamos aqui como há pouco vos dizia, isto para nós é uma pista de atletismo e cada um corre na sua pista. Não andamos aqui a fazer concorrência a quem quer que seja. Há esta particularidade. Nós, enquanto Confederação das Micro, Pequenas e Médias, orgulhamos de ter nos nossos órgãos sociais apenas e temos empresários das micro, pequenas e médias. E se olharmos para as outras confederações, isso não acontece, por isso não se podem dizer que são representativas das micro, pequenas e médias empresas. O papel das associações, deixar aqui para terminar esta ideia, ou seja, é fundamental o papel associativo, é fundamental que os empresários ganhem consciência da necessidade de estarem agregados em associações, nas organizações, que possam, por setor de atividade, ou regional, local, mas para que possam também aqui criar as condições para a melhoria das suas condições de trabalho, não só para eles, mas também para os próprios trabalhadores que os têm. Porque na realidade é assim, uma empresa como aquelas que hoje estão a atravessar as dificuldades, se fecha, não é o empresário que deixa de ter a empresa, é o empresário mais não sei quantos milhares de trabalhadores que irão para o desemprego, e aquilo que depois se repercute na própria família, em termos dos filhos, dos pais, dos sogros, tudo isso é uma situação complicada. Daí que nós apelamos, e é fundamental, que os empresários tenham esta consciência e que consigam trabalhar do ponto de vista associativo para melhorarmos. E isso é fundamental, ou seja, nós consideramos que cada vez mais nós teremos mais força e seremos mais fortes com esta união de esforços por parte dos empresários. Eu ficaria por aqui, estou à vossa disposição para as questões que vocês considerassem importantes colocar, e uma vez mais agradecer o convite que foi feito também, e é uma honra ter estado aqui convosco. Eu, como é hábito, primeiro as perguntas aqui, se alguém tiver alguma questão a colocar aqui, estamos aqui hoje a jantar. Eu atrevo-me então a iniciar aqui as hostilidades, a fazer uma pergunta, pegando nesta última parte, em que há associações, há os núcleos da Confederação. Ouvimos falar muitas vezes que os empresários, grosso modo, têm falta de formação. E ao nível da micro, pequena e média empresa, que é o 90% do tecido económico, da atividade económica. Esses núcleos estão espalhados, cobrem praticamente os concelhos todos do país, e têm condições de formação e transmissão de conhecimento atualizado ao pequeno empresário. Vamos lá ver, eu ia-vos ler aqui a nossa proposta número 5 do Orçamento do Estado deste ano, que era o seguinte: formação e apoio na gestão, criação de programas de formação em boas práticas empresariais adequados a micro, pequenos e médios empresários. Segundo, criação de programas e ações de formação para trabalhadores de micro e pequenas empresas em contexto real de trabalho. O que é que queremos dizer com isto? É necessário, nós defendemos isto, ou seja, o IFP tem as suas ações de formação, mas nós defendemos que as ações de formação dos trabalhadores deveriam ser feitas no contexto da realidade do posto de trabalho. É completamente diferente de trabalhar numa oficina, numa serralharia, num restaurante, num cabeleireiro, no dia a dia, e fazer essa formação do que estar fechado num gabinete na escola do IFP. Por parte também da nossa parte com os empresários. Nós pensamos que devem haver, temos feito ações de formação para os empresários a nível nacional.
ainda esta semana, não foi uma ação de formação, mas foi uma ação de esclarecimento que fizemos com a Ordem dos Contabilistas por YouTube, em que estiveram online cerca de 1.600, números redondos, 1.600 empresários, contabilistas, porque os contabilistas também são empresários, mas no fim, para dar a conhecer as atualizações dos novos prazos para 2023 e também sobre as questões do ATP. Mas quando diz isso, diz outros assuntos que nós consideramos que são fundamentais. Por vezes, como eu vos dizia há pouco, os nossos parceiros, as autarquias são parceiros. Porquê é que consideramos que as autarquias são parceiros privilegiados? Consideramos privilegiados porque, melhor que ninguém, e através dos gabinetes de apoio aos empresários que estão criados, é mais fácil desenvolver essas ações. Ou seja, sei lá, nós fizemos, damos um exemplo concreto, porque estamos aqui em Alcochete, nós temos um protocolo com a Junta de Freguesia de Alcochete, com o qual fizemos 2 ações de formação, não neste mandato, no anterior mandato, em que participou um técnico do ACT para as questões de formação na área de trabalho, das questões relacionadas com os trabalhadores, que é importante e que as pessoas aderem, sobre as questões dos fundos ou sobre as questões de fiscalidade. São ações de formação que fazemos com alguma regularidade e também em contexto com as próprias com as autarquias aqui, porque é uma forma de elas, através dos gabinetes de apoio ao empresário que existem, poderem também ter aqui, desenvolver essa atividade. Nós temos, e porque consideramos que é uma das medidas que temos vindo a discutir com o Governo e está em cima da mesa, tendo em conta aquilo que é a realidade de semanalmente, mensalmente, diariamente, que é lá, já não sei como é que vos hei de explicar isto, mas as alterações de legislação é tão grande e que já ninguém consegue. E há pouco falávamos aqui sobre a questão dos call centers para saber uma informação. Se tivermos centralizado a informação num gabinete de apoio direto aos microempresários, sobre questões de segurança social, sobre as questões, sei lá, do licenciamento aqui no Conselho, ou sobre as questões da atividade tributária, mas que isso pudesse estar centralizado. E isso nós estamos neste momento a discutir com o IAPMEI. O IAPMEI já tem uma estrutura embrionária, mas que não vem ao encontro daquilo que nós pretendemos, e estamos numa fase de discussão. Vamos ver se isto consegue avançar. Pensamos que poderemos vir a curto prazo, com 1 ou 2 municípios, tentar fazer aqui uma parceria e com o IAPMEI a tentar conciliar o máximo de informação possível nesses gabinetes, porque também os próprios funcionários da autarquia, porque esses gabinetes são funcionários da autarquia, também estejam eles habilitados depois a poder dar essa informação. Porque, no fim, senão o que é que acontece? Andamos aqui a telefonar para a Segurança Social, depois telefona-se para não sei para onde, depois é para o outro, andamos aqui de um lado para o outro e esta é uma das nossas reivindicações, é que deveria de haver centralizado, mas centralizado com informação, e não é cada um olhar para o seu quintal. Porque também sabemos, e estou a dizer isto, na discussão que já tivemos com o IAPMEI, também mesmo nesses núcleos que o IAPMEI, que é o apoio a empresas, é assim que aquilo se chama, há a tendência de cada um dos setores, esta informação é minha, há necessidade de se partilhar. E é assim, se eu não sei, telefono para o outro e estou em condições de amanhã liguem-me que eu sei dar-vos a resposta. É isso que acontece com a Confederação, porque dizem assim, mas a Confederação tem uma grande estrutura. Não temos uma grande estrutura. Temos uma estrutura mínima. E mínima por uma razão muito simples. As dificuldades financeiras e a situação financeira que temos, nós não temos apoios nenhuns no Estado, não temos as subvenções que as outras confederações têm. Nós vivemos essencialmente dos apoios da cotização dos nossos associados, que é uma cotização também, dar-vos nota, ou seja, pagam 5 euros os associados. Nós neste momento fizemos uma alteração de estatutos e ainda não está aprovado em termos de direção, mas não está em termos ainda de Assembleia Geral, para também aqui poder haver algum aumento, mas e haver um escalonamento diferente de micro, pequenos, médios, associações, também a própria, ou seja, eu posso ser uma microempresa, mas
ter um rendimento maior do que uma média empresa. Pronto, mas isso, há situações dessas, mas temos aqui também escalões diferentes. Mas isto para vos dizer que, quando nos contactam, se nós não tivermos a possibilidade de responder, no imediato tentaremos canalizar para quem possa dar essa informação, ou através dos nossos associados e dos nossos dirigentes, porque temos dirigentes que são contabilistas, temos dirigentes que são licenciados na parte de informática, na parte de direito, ou seja, e aí conseguimos, por vezes, utilizamos esta rede de contactos também, para além de um gabinete de apoio jurídico que temos, que temos um gabinete que sempre que precisamos dá-nos esse apoio, e depois também os protocolos que temos, precisamos ter coisas que nós por vezes não dominamos, também contactamos e tentar ver com as outras associações, também algumas delas têm gabinetes que possam trocarmos aqui informação e ver que melhor é a solução que está. Não sei se respondi, mas a ideia é tentarmos, e da nossa parte, pensamos que quanto mais formação os empresários, nós há pouco antes de começarmos aqui a ação, estávamos a discutir muito esta questão da formação. A questão da formação é tentar que cada um possa ter à sua disposição os meios e as ferramentas que lhes permita ter um melhor desenvolvimento da sua própria atividade. Porque é evidente, ou seja, nós não queremos que um cabeleireiro, ou cabeleireira, neste caso, um barbeiro, possa saber de direito, de questões de segurança, de questões de financeiras, não, mas há aspectos que é necessário ter e que não são gerais, porque assim, não basta falarmos muito da digitalização, falamos muito daí, do processo de digitalização, mas depois é assim, todos nós temos o telemóvel, mas eu falo com conhecimento próprio, assim, nós por vezes mandamos para os nossos diretores e-mails e depois falamos, mas mandaram, nem abri. Ou seja, também, isto é tudo muito bonito, a gente falar na digitalização, criar ferramentas, plataformas, etc, mas depois não temos os meios necessários ou o conhecimento necessário para isso. E dou-vos um exemplo, também mais um exemplo concreto, que é este. Nós temos, numa reunião que eu tive com um município, dizia-me o Presidente da Câmara, sobre estas questões da formação. É um município pequeno, mas tinha uma empresa que reunia todas as condições para o trabalho que a Câmara queria desenvolver. Dizia, a empresa tem. Porquê que o empresário não sabia, nem estava com disposição para submeter as candidaturas, o concurso através daqueles portais informáticos que obrigam os concursos públicos? Em que é tudo muito fácil, não é? Mas eu digo-vos, agora falo por mim próprio, eu tive que submeter uma candidatura, um projeto a semana passada e levei um dia, ou seja, há um dia de trabalho repartido por 3 dias a tentar submeter as coisas que tinha na plataforma dessa Câmara. E precisei de ter apoio também, ainda tive necessidade de recorrer ao apoio do informático porque não estávamos a conseguir ultrapassar isso. Agora, isto, vamos a ver como é que as coisas são. Assim, esta é a realidade que nós temos, depois quando a gente fala, há apoios, mas eu nos apoios preciso de apresentar as candidaturas, preciso de ter fundo, preciso ter capital próprio positivo, preciso ter N coisas, que depois na realidade, quando se fala da simplificação, o que é que aconteceu? É bom, nós criamos a empresa na hora, com €1 a gente tem a empresa, mas depois tenho logo capital próprio negativo. Ora, eu com capital próprio negativo não posso submeter uma candidatura porque tenho que ter capital próprio positivo. Então, já fiquei fora. Pois é. Isto que cada vez que a gente discute isto com os ministérios, pois é. Pois está bem, mas isto tem que ser resolvido. Ou seja, nós não podemos estar numa pandemia em que temos que exigir, as empresas estavam na situação de dificuldade financeira e a pedir que elas tivessem capital próprios positivos e que tivessem as dívidas que tinham mesmo à Segurança Social ou à AT, que estavam a ser negociadas, atenção, não é dizer que têm dívida, é que estão em negociação o pagamento, não se podiam submeter a essas candidaturas. Empresas que tenham um CAI, este caso do apoiar turismo que está agora em vigor. Eu tenho um CAI, o meu CAI
na área do turismo é secundário, eu não me posso candidatar. Fico fora desses apoios. Ou seja, esta discriminação são discriminações negativas que os empresários têm sido submetidos sucessivamente. Houve algumas coisas que, ao longo deste período, também da pandemia, nós conseguimos, pela experiência, e estes exemplos que eu dou são situações que no dia-a-dia nos vão chegando, que nós transmitimos ao governo, porque por vezes parece que andam lá, estão lá em cima e esquecem-se da realidade. Ou seja, e esta é a realidade. Quando a gente lhes diz, pá, os casos que a gente nos traz aqui são casos concretos. E depois também nos pedem uma outra coisa que a gente aí nega-se a dar. Mas digam-me lá qual é o caso que a gente resolve. Não, não. Eu não lhe vou dizer o caso do António, porque eu sei que se eu lhe disser o caso do António fica resolvido, mas quando ele resolve o do António, não resolve de centenas de outros casos que estão em situações. Isto eram exemplos concretos sobre a gestão da segurança social e da autoridade tributária. De dívida, de atrasos nos pagamentos e das coisas. Mas digam lá, que a gente. Não, não. Vão a ver porque é que as coisas estão todas atrasadas, porque não vamos resolver o problema de um e os outros todos ficarem ainda na... Porque sabemos, isso é fácil. Se eu der o vosso número de contribuinte e a empresa vai-se lá ao sistema e vê-se, resolve lá isto que é para ver se eles não nos chateiam mais. Não, a gente diz, não, queremos é que a situação seja resolvida no geral, porque isto não é o particular que andamos aqui. Peço desculpa, mas isto... Se não fez aqui questão, o Luís Vidigal está do outro lado. Luís, tens a palavra. Depois é que liguei o microfone. Isto é música para os meus ouvidos, o Seferino sabe disso, portanto, desde já tive responsabilidades pela... Estão a ouvir ou não? Está a ouvir? Sim, posso. Ok. Não, isto é música para os meus ouvidos, porque foi a minha vida toda, portanto, foi ligada a serviços públicos e à desburocratização, à simplificação, à automatização, e, portanto, tive responsabilidades na modernização administrativa, na autoridade tributária, portanto, a nível de subdiretor-geral. Nunca fui diretor-geral, mas tive 25 anos de subdiretor-geral de várias estruturas ligadas, no fundo, a isto. E interagi muito com associações. A primeira pergunta que eu queria fazer, que não ficou para mim muito claro, isto é uma associação de associações. Presumo que é uma associação... É uma associação de associações. Vocês não têm associados, a cabeleireira não é vossa associada. Nós somos uma confederação. E, portanto, são uma associação de associações. É isso. Associações mas temos, os nossos estatutos permitem ter federações, associações, núcleos e sócios e empresários em nome individual. Ok, pronto. Isso era uma dúvida. Ou seja, a Maria Antónia do Cabeleireiro pode ser nossa associada se quiser. Pronto, essa era a primeira questão. A outra questão que eu ia também colocar é o acesso aos concursos públicos. Eu acho que é impossível as PMEs concorrerem aos concursos públicos. É a sensação que eu tenho. A maneira como eles são construídos para as grandes empresas. Vamos ser claros, os requisitos que estão colocados, inclusive até para as grandes empresas, muitas vezes para as grandes empresas colocam-se requisitos que nem as empresas nacionais conseguem concorrer. Às vezes só as empresas multinacionais conseguem concorrer. Portanto, isso é outro problema. Isto implicaria, se calhar, uma agregação das empresas para concorrerem de uma forma... Eu dou-vos um exemplo. O que está a acontecer muitas vezes é que a inovação está nas pequenas e médias empresas, não está nas grandes empresas. A maior parte da inovação está sobretudo até muitas vezes nas microempresas, muito nas microempresas, sobretudo no digital, que é onde eu conheço isso bem. E muitas vezes o que está a acontecer, mesmo em grandes concursos, é que as grandes empresas ganham concursos, porque são grandes empresas, algumas multinacionais, e depois vão subcontratar microempresas que são especializadas nesta... E tenho N exemplos disso. Portanto, isto era uma coisa que a Confederação deveria olhar para essas coisas. Eu devo dizer que eu tenho trabalhado um bocadinho e tenho pedido ajuda, sobretudo a Confederação das Empresas de Comércio, portanto, que é uma confederação grande, não é? E de vez em quando falam comigo, porque sabem que eu tenho estado muito ligado a estas coisas. Outra coisa que eu lhe queria também perguntar é a estrutura. Vocês estão organizados por setores, isto é, vocês conseguem criar clusters
Porque, vamos ver, o problema realmente das cabeleireiras não é o mesmo, já disse isso, não é? Não é o mesmo das oficinas mecânicas, não é? Portanto, isto são clusters setoriais, não é? Isto são, a nível de clusters setoriais, existem uma forma de juntar em torno desses clusters, no fundo, essa tal entreajuda e que se crie serviços partilhados dirigidos para aquele setor, por exemplo, para o setor da hotelaria, para o setor da... Está a ver? Outra questão. E depois há uma outra coisa que é comum a todas as empresas, que é o ciclo de vida, os eventos de vida de uma empresa, desde que é criada até que é extinta. E aí envolve uma coisa que é muito o papel das associações, e neste caso de uma confederação, que é chegar junto do Estado e dizer, meus senhores, por favor, vocês trabalhem juntos, porque eu não tenho que estar aqui a fazer de paquete do Estado, a levar as coisas de um lado para o outro, quando existe aqui toda uma cadeia, um processo em que deveria ser o Estado que deveria estar junto a fazer esse trabalho. Eu devo dizer, pronto, eu faço parte de uma coisa que é o OGP, representando a sociedade civil, depois de ter estado muitos anos dentro do Estado, conheço muito bem o Estado, mas agora estou a ter aquele papel que é fora do Estado, a contestar o Estado e a dizer porque é que vocês não se juntam, porque é que vocês não partilham, porque é que não acabam com as certidões, porque é que não acabam com os comprovantes, porque não têm a razão de existir. O Estado conhece todas as pessoas. Eu sei, fui subdiretor-geral de informática dos impostos, sei muito bem o que se conhece lá dentro, sei muito bem o que se passa. E as certidões é uma aberração, um comprovante é uma aberração. Portanto, e outra coisa, falou há bocado aí outra coisa, que é também a desintermediação. Há muito ato que a empresa não deveria intervir, como aconteceu com as licenças, o licenciamento zero, como aconteceu com uma série de coisas que se conseguiu, digamos, quase ter isto em tempo real, não é? Portanto, com alguma facilidade. Bom, quem representa as associações no OGP, no Open Government Partnership, portanto, na Rede Nacional da Administração Aberta, onde estão a Autoridade Tributária, onde estão as grandes direções já fazem parte do OGP. Só para explicar, o OGP é uma coisa que existe em 72 países, aliás, 73 países, e Portugal, digamos, subscreveu esse acordo, não é? E quem representa as empresas é a associação, é a ANGE. Devo dizer que é muito pouco ativa, e é uma coisa que me choca. Que me choca é a Associação de Jovens Empresários, que são tudo menos jovens, são cada vez mais velhos. Eu conheci aquela associação quando eram, de facto, jovens, há muitos anos atrás, há uns 40 anos atrás. Mas hoje aquela é uma associação como outra qualquer, não tem nada de... Eu não sei se vocês sentem... Eu acho que deviam fazer primeiro um trabalho de casa. Acho que tem que fazer um trabalho de casa na arrumação por setores, na criação de serviços partilhados, mesmo que não sejam desempenhados por vocês, às vezes é montar a cena, é criar a coreografia, não é? Porque há muitos recursos, as associações todas elas juntas têm de certeza muitos recursos para fazer isto. E outra coisa que é clarificar muito bem os processos todos que um empresário passa e ver onde é que estão os estrangulamentos e lutar para que isso digamos, melhor, seriamente. Pronto, eu para Portugal trabalho para o Bono e, portanto, estou completamente disponível para vos ajudar naquilo que quiserem. Portanto, com a experiência que tenho grande da administração pública e do setor público. E quem sabe se vocês não se juntam também ao OGP, portanto, à Rede Nacional da Administração Aberta, porque neste momento quem está a representar a sociedade civil somos nós, neste caso nós é a PASC, vamos ver se fica, mas é a APDSI, essencialmente é a Associação dos Informáticos, essencialmente, a APDSI, é a Transparência Internacional e a ANGE. Mas eu devo dizer que os empresários, eu tenho estado a defender mais os empresários do que a ANGE, por incrível que pareça. Quer dizer, isto incomoda-me bastante, mas pronto, já sabe, eu estou completamente disponível para não queria aqui também monopolizar a intervenção, mas tenho pena de não estar aí consigo, porque falhei, mas foi o sofrimento que não me veio buscar a casa, não é? Eu costumo me vir buscar a casa, não me veio buscar a casa. Também...
o sobrinho desta vez não foi buscar a casa, mas o Jorge Pisco perceber que, mesmo ao longe, nas vezes que eu faço moderação, tu fazes de interveniente da sociedade civil. Portanto, invertemos os papéis. Jorge, tem a palavra. Vamos ver. Eu acho que estamos de acordo nas generalidades das questões que aqui sim, claro. Porque assim, na realidade, o acesso aos concursos públicos estão feitos e estão blindados, porque é que é. O exemplo que eu vos dava há pouco, ou seja, só quem conhece é que pode ter acesso àquela informação. O Sr. Estado já podia, arranjou, justificou-se, mas assim, tem que se conhecer para se poder apresentar as candidaturas àquela hora e saber. Ou seja, quando os avisos saem, não é, já há quem saiba, já tem a papinha, já tem o projeto feito, é só adaptá-lo ou não adaptar, é pôr a data certa e submetê-lo. Mas isto é o 3927 desta eu não estava a falar em candidaturas a apoios, eu estava a falar mesmo em candidaturas a fornecimento de serviços. Sim. Mas depois temos também, vamos lá ver, temos aqui o problema da subcontratação, da inovação, sobre a questão das grandes empresas e as pequenas. É preciso ter em conta que quando a norma europeia limitou a que as grandes empresas pudessem ir a ter acesso aos fundos e aos apoios, eles fizeram uma coisa que é muito fácil, é criar afilhados, filhos, enteados, empresas pequeníssimas em que, no fim, aquilo são as empresas subsidiárias deles, eles avançam e conseguem, ou seja, basta, quando nós temos acesso a algumas das plataformas em que se vê a relação das empresas, consegue-se perceber de que a empresa X, Y ou Z é fruto de uma grande empresa que criou aquilo e consegue ir lá buscar os dinheiros para aquilo que seja necessário fazer. Nós, de qualquer forma, nós procuramos esta questão dos clusters setoriais e os ciclos de vida, isso nós tentamos, junto dos associados, nem sempre é fácil, porque, como eu dizia, ou seja, as próprias associações empresariais têm as suas dificuldades. Muitas delas conseguiram, e os próprios órgãos diretivos tiveram um papel muito interveniente durante este período do Covid, porque tinham menos atividade e viraram-se mais para o trabalho associativo. Mas assim que a atividade começou a retomar, também abrandou logo automaticamente esse trabalho. E depois há aqui uma questão que é evidente, é bom termos Luís Vidigais, muitos por esse país fora que possam, e nós temos muitos que têm contribuído para o trabalho da própria Confederação, mas vamos lá ver, o trabalho pro bono faz-se, mas aquilo que é a realidade que nós conhecemos é que muitas das outras confederações fazem aquilo que fazem, têm aquilo que têm, porque têm uma estrutura do ponto de vista financeiro que lhes permite fazer muita coisa. Eu costumo dizer isto, ainda há pouco dizia aqui, ou seja, quando era miúdo, com as calças do meu pai era um grande homem. Por isso nós, tendo dinheiro e tendo fundos que vêm da forma como vêm, não é? Eu dou-vos um exemplo, nós tivemos uma audição, isto depois são aqueles exemplos que eu gosto de dar, porque são o dia-a-dia do nosso trabalho. Nós estávamos numa audição na Assembleia da República e a certa altura uma senhora deputada fugiu-lhe a boca para a verdade, né? Dizia, bem, quando nós estávamos lá no coisa, fomos nós que financiámos aquele estudo que a CIP tinha feito. Bem, não sei o quê, mas... Bem, eu disse, bem, mas não esteja à vontade que a gente sabe que é assim. Mas pronto, mas é que assim... Agora, cada vez que nós pedimos e submetemos candidaturas ou pedimos apoios, as portas fecham-se porque não há, e são as dificuldades todas que existem, que têm. Daí que para nós é importante o termos aqui um conjunto de pessoas que possam colaborar connosco nas mais variadas áreas, porque também há aspectos que nós por vezes não tocamos e que é importante. Outro exemplo concreto, nós tivemos um contacto recente de uma associação espanhola para as associações transfronteiriças na zona ali do Alentejo, Algarve. E a verdade é esta, ou seja, eles, com uma estrutura mínima, desenvolvem uma atividade intensa,
porque conseguem ir buscar dinheiros aos fundos comunitários que nós cá não conseguimos fazer. E, ou seja, e a estrutura deles é paga através das candidaturas e do coisa, daquilo que eles têm. Mas quando nós depois contamos a nossa realidade, é tipo, mas é assim, ou seja, isto é ali, é mesmo ali ao lado, não é o Elva e outro lado aqui, assim, mas as realidades são completamente diferentes daquilo que nós temos. Daí que também, por isso é que eu dizia há pouco, ou seja, este trabalho associativo e desenvolvermos estas atividades conjuntas é importante, a sensibilização, porque por vezes também existe muito isto, que é assim, cada um olha muito para o seu umbigo, para a sua quintinha, para o seu quintal, e nós temos de trabalhar em conjunto, porque na realidade não é, às vezes eu costumo dizer isto em reuniões da Confederação com outras associações. Sim, senhora, toda a gente gosta de ter a reunião, ainda agora, quando foi do novo governo, eu vi uma série de associações, e algumas delas até são as nossas associadas, mas que têm a sua liberdade total para desenvolver a atividade. Mas ficam todos muito satisfeitos porque foram reunir com a senhora Secretária de Estado do Turismo e até tiraram uma fotografia com a senhora Secretária de Estado. Mas vale o que vale, porque eu digo assim, então, mas o que é que vocês trouxeram lá? Nada. Está bem, mas pronto. E enquanto que se calhar a gente juntar esforços, a gente indicar, são coisas completamente diferentes do que por vezes pensamos, não, bem, ficamos bem na fotografia, não vale a pena. Seja, mas ficam com a fotografia. Mas isto aconteceu, ou seja, e iam. Não, mas e continua a acontecer, porque assim, os secretários de Estado vão às reuniões com estas associações, fazem uma coisa que é muito simples, faz favor, toma lá o meu cartão, podes-me ligar a toda a hora, a todo instante. Alguns deles até se conhecem, telefonam, se trata-se por tu, mas depois no concreto a gente pergunta, mas o que é que... Pois, ele diz que, está bem, mas então vocês ficam todos muito satisfeitos porque eles vos deu o número de telefone, porque eles falam, mas depois não há o desenvolvimento do trabalho. E há as promessas, fala-se, mas depois não há no concreto. Pronto, mas isto para vos dizer que Luís Vidigal, o Zeferino, depois... Zeferino? É Zeferino, o Zeferino há de me dar o seu contacto e nós trocamos também da vossa parte. Já agora só uma coisa em relação às interações com os membros de governo e com os... Há uma coisa que é importante e há uma palavra que é chave nisto, é a cocriação de políticas públicas. Eu digo isto, o que é que eu quero dizer com isto? Não se pode ir falar sem agenda e sem um objetivo muito concreto. Aliás, eu sempre que vou falar com algum membro de governo ou com algum político na Assembleia da República, eu digo, eu espero que o meu nome esteja gravado na vossa agenda e que toda a gente saiba o que é que eu estou aqui a fazer e o que é que eu vim cá fazer. Isto é, nós quando vamos falar quer com os poderes públicos, estamos a falar aqui com direções gerais, quer com políticos, nós temos que ter um objetivo muito concreto. E daí os eventos de vida, daí o ciclo de vida. Nós temos que ver onde é que estão os estrangulamentos, o que é que nós queremos resolver, o que é que que objetivo é o que queremos alcançar. E aí filar o objetivo, isto é, nunca mais não largar isso. Agarrar isso, criar compromissos, co-criar compromissos, não sair da reunião sem ter um compromisso, e não é só depois fazer com que a política pública apareça, é também acompanhar a sua execução e a sua realização. Eu digo isto com conhecimento de causa, com muito conhecimento de causa mesmo, portanto, é a minha luta neste momento com alguns dos compromissos que estão, nomeadamente na área do OGP. Há compromissos e eu quero que a sociedade civil acompanhe a sua realização. Toda, do princípio até ao fim. Isto é discussão, não é só em Portugal, isto é a discussão em 73 países, porque este problema que se passa aqui em Portugal, passa-se na relação entre a sociedade civil e os poderes públicos, é igual em todo lado. Portanto, tem que se ter coisas muito concretas, muito concretas. Quando se vai a uma reunião, seja com uma direção-geral, seja com um gabinete de um membro do governo, seja com um grupo parlamentar, seja com uma comissão permanente da Assembleia, seja o que for, nós temos que ir com uma agenda muito concreta e temos que sair lá. Aquilo não é uma troca de galhardetes, porque eu sei que os políticos gostam muito depois de ser fotografados connosco, porque depois dizem, ouvimos a sociedade civil. E até publicam essas coisas. Agora, resultados, zero.
Zero. Sim, aí estamos de acordo consigo, mas e na realidade é isso, ou seja, nós temos propostas que andam há anos na nossa pasta e nas nossas conversas com os secretários de Estado, com os membros do Governo, e que também quando saímos das reuniões também lhes costumamos dizer, ou seja, está bem, podemos entrar aqui com uma mão cheia de nada e sair com as duas vazias, não é? E dar notoriedade pública. Eu, por exemplo, estive a ver o vosso site, essas propostas não estão lá. A carta reclamativa está lá, está. Tá? Tá. Então vou olhar melhor. Pronto, mas a questão é muito, também é esta, ou seja, também nós fizemos uma reestruturação recentemente do próprio site e ainda há coisas que nem sempre poderão lá aparecer. Mas de dar nota de que esta questão da notoriedade e da presença, lá está a questão mediática, a nós dá-nos agora também outra obrigação, que é termos aqui uma outra postura em termos de proatividade também junto da sociedade civil e não só, porque não basta nós anunciarmos, ou seja, nós temos muitas propostas feitas, nós temos muito trabalho feito, mas depois temos necessidade também de o fazer chegar. E este é um aspecto que, por vezes, nem sempre é fácil fazer. Faz-se, vai-se fazendo, mas há sempre dificuldades também aqui por exemplo, dizer, mas a gente não dizia a Confederação também, a Confederação tem 37 anos, a Confederação tem feito trabalho. Agora, é assim, nem sempre, nas melhores alturas, conseguiu ter a notoriedade que hoje, por exemplo, consegue ter. Pronto, mas isto também são frutos de outras, não é que hoje os que lá estejam a trabalhar melhor do que os que tiveram anteriormente, não é? Agora, as condições têm-se vindo a criar de forma diferente e estamos também aqui, querem um exemplo concreto, nós fomos ouvidos, tivemos duas reuniões, tivemos uma reunião com o Sr. Presidente da República, não é? Em que discutimos com ele as propostas e há uma televisão que me convidou para estar num programa, né, em que estavam os dirigentes da CIP e da CAP, da CIP e da CCP, e houve interferências da parte dessas confederações para que nós não tivéssemos a participar eles fizeram pressão junto da produção do programa para que eu não estivesse presente no debate com eles. E só não aconteceu porque o responsável do programa disse, não, mas desculpem lá, a Confederação é quem é recebida na Assembleia da República, foi recebida pelo Sr. Presidente da República, não há razão nenhuma para que isso aconteça. Agora, e por isso é que nós dizemos, ou seja, o trabalho que nós fazemos, nós não andamos aqui a querer louros, nem andamos aqui em competitividade, porque andamos em campeonatos diferentes e com atividades diferentes. Agora, queremos é ser tratados no mesmo pé de igualdade que os outros são. É evidente que nós sabemos que junto à comunicação social, se pagarmos notícias, não é porque os jornais precisam de receitas e conseguimos ter entrevistas na comunicação social, etc, etc, etc. Agora, isto se faz, há muita coisa que se faz com dinheiro, há outra que não se faz. E nós, há muito trabalho aqui de pro bono, dizer isto mesmo, da parte da maioria dos nossos dirigentes, que desenvolvem a sua atividade a par da atividade que têm profissional. Ou seja, que nem sempre é fácil conciliarmos a atividade profissional que temos com depois a atividade associativa e estar em condições de fazer, dar resposta a tudo isto. Não é? Ou seja, não é fácil, porque assim, eu não sou profissional da Confederação, eu não estou a tempo inteiro na Confederação. Só que esta semana já me dei não sei quantas entrevistas e amanhã vou estar na CNN outra vez. Ou seja, mas isto é tempo que me estão a tirar da minha atividade profissional, ou seja, e dos outros colegas também da direção, mas isto faz-se. Os outros, alguns são profissionais da questão, têm os meios todos que é fácil, ou seja, quando uma rádio por vezes nos liga a dizer, então, mas agora qual é o comentário que tem a fazer sobre isto? Sim, mas desculpe lá. Mas é que isto saiu agora. Está bem, mas então eu ainda nem tive tempo de ler, como é que eu faço o comentário? Isto obriga-nos a ter aqui também, lá está, a ter a tal estrutura que possa e analisar e dar aqui também os contributos, porque assim, nós não somos os super sumos da bananeira que possamos saber tudo, mas precisamos de ouvir também opiniões daqui e dali para, conjugando essas informações todas, fazer a nossa posição e defender o melhor possível o trabalho. Daí que, voltando a reiterar isto, ou seja, da participação de cada um de vocês,
importante para que nós possamos ter. E a experiência pessoal de cada um de nós é fundamental nisto. Vamos agradecer as palavras, vamos voltar aqui à sala. O Leonel tem aqui uma questão, mas aproveito para dizer que aqui nas nossas conversas do Pensar em Alcochete já tivemos o presidente da CIP, o presidente da Confederação de Turismo, agora o presidente da Confederação Portuguesa das Pequenas e Médias Empresas, e onde ficar os outros a seu tempo, mas em igual circunstância. Leonel. Um pouco desta conclusão. Eu confesso que tenho visto na televisão, gosto de ouvir, não conhecia bem. Zeferino, ponha o telemóvel na mão. Eu sou um empresário da restauração. E qual é que é? E eu enfim, pretendo associar-me, e eu, enfim, tenho aqui uma dúvida. Vou escolher a Aresp ou vou escolher a Confederação? Visto que, portanto, o doutor disse que um empresário individual podia ser membro da associação. E eu tenho que pensar, vou-me associar à Aresp ou associo-me à Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas. E eu gostava de saber qual é a vantagem competitiva que o doutor oferece, o doutor não é empresário, portanto, não, o doutor, a Confederação oferece a esse empresário para que ele possa decidir a favor de se associar à Confederação e não à Aresp. Porque, tanto quanto eu sei, a Aresp depois está associada à Confederação de Turismo, não é? A CCP. Pronto. E não a vossa Confederação, não é? Portanto, e é esta questão que eu me faço, quer dizer, é que eu tenho dúvidas que algum empresário de restauração possa ser vosso associado em vez da Aresp. Percebe qual é a minha dúvida? Era esta a dúvida que eu tenho. Muito obrigado. Isso pode-se colocar a mesma situação para o profissional do táxi ou o profissional dos cabeleireiros. São situações muito idênticas. Vamos lá ver. Nós em primeiro lugar defendemos que as empresas devem estar associadas nos seus ramos de atividade. Fundamental. Primeira questão. Sabemos também que nem sempre há empresários, nós temos associados individuais que consideram que não estão satisfeitos com o trabalho que estão, ou que também temos associados que são sócios. Neste caso, nós temos associações, nem são sócios, temos associações que são sócios da CCP e que são sócios da Confederação. Temos associações que são sócios da Confederação e são sócios da CCP. Vamos lá ver. Nós, aquilo que dizemos é assim, é evidente que a Aresp ou a Provar, que existe mais para a zona do Norte, são associações que estão muito direcionadas para aquela área específica. E que, vamos lá ver, que têm, e é isso, vamos lá ver, é essa a obrigação deles, enquanto associação setorial, é a obrigação que têm de defenderem os interesses e dar todo o apoio aos seus associados nas questões específicas. Porque a Confederação, no fim, nós tentamos congregar as nossas, quando eu digo, nós temos 26 propostas, nesta carta reclamativa, são 26 propostas que abrangem os diversos setores, são questões globais, porque as questões setoriais, cada um deve continuar a defendê-las especificamente, ou seja, o setor do táxi continua a defender os aspectos do táxi, a questão dos cheirantes é os cheirantes, a questão da restauração é a restauração, são questões diferentes. A Confederação existe enquanto chapéu para poder dar esse trabalho, e damos o apoio que podemos dar às associações aos empresários de acordo com aquilo que é necessário. Agora, há aspectos, por exemplo, se há uma questão específica da área dos cabeleireiros, nós canalizamos para a Associação dos Cabeleireiros ou para a Associação dos Esteticistas, para que eles tenham melhores condições
para poder, mesmo para as propostas que eles têm apresentado e que têm vindo a defender. Ou a Associação das Creches Particulares, por exemplo, que é a nossa associada e que anda agora numa grande discussão, porque o seu Primeiro-Ministro apresentou publicamente na televisão, dizer, não foi, virou-se para trás e disse à Secretária de Estado, então, também temos um acordo com as creches particulares, em relação aos apoios da gratuitidade das crianças nas creches particulares. Ainda não há acordo nenhum feito. Não está nada assinado, não está nada... Andam aqui andam, é para implementar, era para janeiro, mas hoje é dia 16 de dezembro e ainda não está nada assinado, nem é nada no concreto. Bem, e ou seja, nós, Confederação, já colocámos isto em termos de Ministério, mas quem tem desenvolvido a luta toda nesse sentido e tudo é a Associação das Creches Particulares, porque tem aqui um outro papel e tem uma outra intervenção. Eu penso que no empresário da Federação, muito raro, das grandes empresas, elas são quase todas médias ou pequenas empresas. Elas são quase todas médias ou pequenas empresas, não é? Ora, se assim é, por que é que eles se revêem mais na CCP e não aderem a uma associação das pequenas e médias empresas? Percebe o que é que quer dizer, doutor? É uma questão cultural. Isto é uma questão cultural. Pois, mas como é que sai esse passo, não é? Isto é uma questão cultural e que vamos a anos que é assim. Eu, como sou empresário, já sou patrão, já tenho um estatuto diferente. Não é nada disso. Ou seja, eu estou a referir-me a isto é uma questão cultural nossa, do ponto de vista. Eu, enquanto empresário, enquanto pequeno empresário, eu também sou explorado no dia a dia da minha mão de obra. Ou seja, as pessoas dizem, não, eu já sou. Não tem um estatuto diferente, não tem estatuto diferente. E isto é uma questão também de luta de classe, queremos numa situação destas. Ou seja, e é por isso é que aquilo que nós dizemos, nós não estamos aqui num combate nem num despique entre as outras confederações que têm o seu papel, tudo bem. Ou seja, nós temos uma associação. Nós temos uma associação conselhia em que o atual presidente, mas o que é que me interessa? A nossa é fundador da Confederação, a associação o que é que me interessa ser vosso associado? A CCP dá-me dinheiros dos fundos e não sei o quê, e é lá que eu quero dizer que não. Mas esta é a totalidade. Ou seja, depois a gente vê no dia a dia se aquela associação desenvolve a atividade que devia desenvolver localmente com os empresários, e aqui é uma crítica que eu estou a deixar à associação, porque eu conheço e sei que faz, que não desenvolve todo aquele trabalho que devia desenvolver, mas estão todos muito contentes porque conseguem obter alguns fundos para poder, lá está, conseguem ter ali um conjunto de pessoas a trabalhar, que têm o emprego, mas que não desenvolvem a atividade que na defesa dos interesses da sua classe. Isto é uma associação de um conselho. E a situação é esta. Quando o dirigente me diz, eu prefiro os outros, porque os outros dão os fundos, e são ali, vamos lá ver, e são cativados pela questão do dinheiro. Está bem, mas nós não. Perfeitamente. Mas também é assim, o que nós temos assistido, e durante estes anos todos, é que quem vem à Confederação também se vê depois naquilo que é o dia-a-dia do nosso trabalho e daquilo que nós defendemos. Agora, é evidente que isto não é fácil de nós conseguirmos ter uma estrutura que possamos ter. Nós temos núcleos, temos... Não é fácil. Não é fácil, não é. Ou seja, não é fácil o indivíduo que trabalha numa padaria, que trabalha normalmente de noite, depois tem uma outra atividade. É muito complicado. Porque ele depois começa a pensar como é que vai pagar a farinha. Que antigamente a farinha, ele pagava agora, a farinha vinha agora e ele pagava depois, e agora não, agora ele paga agora e a farinha vem depois. Ou seja, o ciclo inverteu-se. Os ovos triplicaram o preço. A não sei o quê. Como é que aquilo se resolve? E quando dizem assim, está bem, mas a nossa associação não defende, está bem, mas não defende. Desculpa, não, olhem, forcem. Temos que lá estar. Não é por acaso que nós, durante a pandemia,
fizemos uma manifestação, nós não chamamos manifestação, contrariamente àquilo que nós... Mas fizemos na Assembleia da República, em frente à Assembleia da República, com estas associações a nível nacional, porque depois também, para não dizer, não estão lá milhares de empresários, não estão, não conseguimos, assim, não vale a pena pensar que se fazem manifestações à frente da Assembleia da República ou do Ministério como se faz, como os sindicatos conseguem fazer. Não, é diferente, porque se colocarmos um trabalho, no seu caso, da restauração, o ter uma reunião às 2 da tarde ainda está a servir almoço, se calhar. Pois, a questão é essa. Ter uma reunião às 5 da tarde já começa a dizer, mas esta hora tem que preparar as sessões de jantar. Pronto. Estão a perceber? São estas realidades que nós temos que ter, e quando nós fizemos fomos à Assembleia da República e no Porto também, em que, com as reivindicações que, neste caso, que eram as necessárias dos apoios às empresas, tivemos os diversos setores. A restauração, tivemos, mas é assim, foi uma coisa espontânea, mas lá está. Quem dói o dente, vai ao dente. Quando nós, é evidente que não é isso que nós queremos que as pessoas tenham nestas dificuldades que venham bater à porta, mas assim, a nossa porta está sempre aberta para aqueles que, com dores ou sem dores, venham ter connosco e nós estaremos cá para, na medida do possível, ajudar, mas também que nos possam ajudar também dando o seu contributo e os exemplos que têm da sua área. Por exemplo, há coisas que, às vezes, eu costumo dizer, façam-nos chegar tudo e mais alguma coisa, porque às vezes aquilo que pode parecer que não tem valor nenhum para nós, quando a gente passa-se isto, mas espera lá, mas isto já há exemplos que nós temos, e na discussão que temos depois, vindo ao encontro daquilo que o Luís Vidigal dizia, nós quando temos reuniões depois, ou seja, na Assembleia da República, ou seja, com o Governo, ou mesmo com o Sr. Presidente da República, a gente diz isto. Não, é que nós conhecemos a realidade. Nós temos exemplos concretos daquilo que nos fazem e que temos. Ou seja, não andamos aqui só. Ou seja, nós não vamos lá dizer que é necessário garantir o pagamento das dívidas do Estado às empresas nos espaços estabelecidos da lei. Faz parte daqui de uma das nossas reivindicações há muitos anos. E todos vocês sabem. Ou seja, não há empresa que, quando eu digo o Estado, é o Estado no seu todo, autarquias e isso. Ou seja, uma pequena empresa que esteja 60 dias a 90 dias para receber, não, completamente, humanamente impossível. Não pode. Ou seja, estas as realidades que nós temos. Agora, é preciso ter esta consciência, ganhar a importância do associativismo é muito importante. E nós temos hoje associações que começam a dizer, nós estamos a ter menos associados, nós estamos a... Isto é preocupante. Bom, Jorge Bispo e a todos, antes de fazer o encerramento, fazer um pré-encerramento aqui para o Luís Vidigal, uma decisão democrática aqui do plenário, que a tua tecnologia sempre ajuda sempre mais qualquer coisa, apesar de hoje termos aqui um plano de emergência de apoio tecnológico, portanto, para o ano em 2023 estás requisitado para atravessar o rio de Piroga e estás sempre aqui no arrastão, não é vir só que é passear ao Alcochete. Referindo só aqui uma questão que acho que era importante e que me esqueci há bocado. Existe já estamos à luz da vela. Eu sei que você deve estar aí o restaurante a zangar-se convosco. Não, é o seguinte, o que vos caracteriza é a dimensão, PME, é o que vos caracteriza. Mas existe uma associação de PMEs. Como é que vocês lidam com essa associação de PMEs? Porque é que não se juntam? Porque é que ela não é vossa associada? Porque é que não reforçam essa voz? Não, é assim, nós estamos abertos a quem quer, a porta está aberta a quem quiser se inscrever e vir cá. Agora, não há razão nenhuma para que, se quiserem vir, estamos cá para os receber. Não, mas como uma associação de PMEs, que é uma associação ativa, acho que era importante haver aí uma... Não posso, assim, pode ser muito ativa, mas nós conhecemos muito pouco da sua atividade do ponto de vista daquilo que é a defesa dos micro e pequenos empresários. Mas se calhar porque também estão separados de vocês.
Portanto, deviam juntar trapinhos. Está bem, nós aqui, como eu lhe disse há pouco, nós não temos problemas de juntar trapinhos com quem quer que seja, desde que para a defesa dos interesses dos micro pequenos empresários. E por isso é que temos trabalho, por exemplo, a Aresp, estando na CCP, temos feito iniciativas conjuntas, que já participaram em iniciativas nossas, nós também participamos em coisas deles. Quando digo Aresp, digo outras associações. Agora, isto não querem estar. Cada um está, é assim, nós continuaremos a fazer o nosso trabalho, tentaremos melhorar a nossa atividade, mas também aqui não forçamos... É o associativismo português, infelizmente é assim. Ou seja, não é por acaso que não querem que a CPPME esteja no plenário da Constituição. Claro. Por acaso, não é por acaso, ou seja, é uma questão aqui não direi que é uma questão política, mas é uma questão de defesa também do seu... Território. É claro. Território é uma palavra muito, muito boazinha. Jorge, muito obrigado. Muito obrigado. Nós acho que demos um contributo e depois aqueles que vão usufruir da gravação, pelo menos conhecer uma confederação que ainda há pouco foi dito, que eu pessoalmente sei que era verdade, que as expressões para que vocês não apareçam muitas vezes nos ecrãs da televisão, porque ocupam um espaço, é um bocadinho como noutras áreas sociais de toda muitas vezes não aparece, quem não aparece procura se esquecer. Acho que nós, esta oportunidade foi para também conhecermos um bocadinho o que é o papel e a missão da Confederação, e estaremos sempre juntos, como costumo dizer, como se diz em Angola, estamos juntos. Esta expressão vale o que vale, porque o Covid o que nos trouxe, no fundo, também foi de uma forma mais fácil o conhecimento chegar e a aprendizagem a outras latitudes e longitudes para esta via. Mais uma vez, obrigada, e aproveito para desejar a todos um bom 2023, que seja um bocadinho melhor que o 2022 que temos estado a atravessar. E obrigado pela presença de todos. Obrigado também, um bom ano e boas festas para vocês todos. Muito obrigado. Luís Vidigal, depois falarei consigo. Esteja descansado. Tá bom. Tá, um abraço. Um abraço, muito obrigado. Boa noite. Tá. Vou desligar isto.